Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! As primeiras cidades da Paraíba e de Pernambuco começaram a receber água do Rio São Francisco. A primeira fase da transposição foi concluída no início de março. Iniciada em 2007, a obra consumiu quase 10 bilhões de reais. O projeto do governo federal é a construção de mais de 700 quilômetros de canais de concreto em dois grandes eixos, norte e leste, ao longo do território de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. O Câmara Debate da Rádio da TV Câmara vai fazer um balanço do projeto até agora com os deputados Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, presidente da Comissão Externa de Acompanhamento da Transposição, e o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba. Deputado Luiz Couto, o senhor que é da Paraíba, como é que está funcionando? Quer dizer, a água chegou no seu estado. Em que condições ela chegou? Ela atingiu a população? Como é que está sendo esse começo? Ela chega em Monteiro, depois já vai chegando em Cambalaú, que é uma barragem que tem lá, depois vai para outras e vai chegar lá para o final daqui a 15 dias chega em Campina Grande, no Boqueirão, quer dizer, no açude de Boqueirão. Primeiro a alegria do povo. O povo vai alegre porque pegando água que tem naquele lugar seco, que chove pouco, o Cariri, e o povo vai lá na alegria, e diz, o sertão começa a virar mar, com aquela bela história. Então nós consideramos que muito importante essa ideia, que em 1847 já se falava nessa integração e nunca saiu do papel. Foi o presidente Lula que começa, a presidente Dilma que continua, ou seja, que vai beneficiar mais de 12 milhões de nordestinos, que quando concluir também a faixa, o norte, lá que vai também atingir o Ceará e o Rio Grande do Norte. Então, nesse sentido, nós consideramos importante. O Rio São Francisco é o rio da integração nacional e ficava só para alguns estados. Então, precisa integrar, ser integração nacional. E isso foi o papel importante que nós temos hoje de dizer que esta obra, ela é uma obra que vai fazer com que o povo possa ter mais qualidade de vida, mais dignidade. E aí tem a atuação dos governadores, que é fazer com que a água dos canais e dos rios possam chegar onde o rio não passa. É fazer as adutoras para levar essa água para que o povo tenha água em abundância e possa viver dignamente. Então eu quero conversar isso mais detalhadamente daqui a pouco, mas eu queria saber do deputado Raimundo Gomes de Matos, como membro da comissão, como coordenador dessa comissão, como é que o senhor está vendo até agora as obras e qual a sua expectativa de chegar, por exemplo, lá no Ceará, já que o eixo norte está mais atrasado, né? Exatamente. É uma satisfação falar com todos os telespectadores da TV Câmara, dizer que a Câmara Federal tem contribuído com o seu papel de articular, de fazer o debate. Tanto é que praticamente há 3 anos foi instituída aqui essa comissão, uma comissão especial externa que acompanha as obras da transposição, debate a integração desse projeto com os governos estaduais e governos municipais, busca a regulamentação do uso da qualidade da água, como também a reutilização de algumas águas em determinados trechos, porque o projeto, como disse o nosso deputado Pato Couto, é a redenção do Nordeste brasileiro. Principalmente que nós passamos praticamente 5 anos de seca, e isso vem amenizar todas essas questões, que é água para o consumo humano, é água futuramente para a irrigação, é água para o comércio, para a indústria. Isso vai fazer com que nós possamos ter até a perspectiva de um novo Nordeste. E a Câmara Federal, através dessa comissão, visitou vários trechos, manteve contatos na Comissão de Orçamento, com o Ministério do Planejamento, Ministério da Integração, Ministério do Meio Ambiente. Por quê? Porque o projeto em si tem a parte da obra de engenharia propriamente dita, mas tem os demais eixos, Tem um eixo da revitalização, que é a nossa preocupação. Tem um eixo da gestão,
né, dos canais, da obra. Tem um eixo, acima de tudo, de toda essa integração das obras complementares que os governadores, os prefeitos precisam também executar. Tem o eixo do saneamento, porque, infelizmente, algumas cidades, por onde o canal está passando, ainda não fizeram adequadamente o saneamento, né, das suas cidades. O eixo do próprio abastecimento de água para as suas comunidades, porque você vai ver o canal passando e não ter água na sua cidade, no seu bairro. Então, a comissão tem feito esse debate intersetorial, buscando acelerar, como foi acelerada essas obras. A gente reconhece a decisão política e administrativa do presidente Lula, como também a gente tem que reconhecer todo o trabalho que foi feito da formatação do projeto, que levou 5 anos para se definir, porque esse projeto é de 1847 e vários projetos eram, né, apresentados, questão do meio ambiente, questão da licença ambiental, por onde vai passar o traçado. Então, quando foi em junho de 2002, né, o ex-presidente Fernando Henrique concluiu o projeto definitivo de impacto ambiental, o projeto de engenharia, e o presidente Lula, assim que assumiu, oficializou o processo licitatório para dar início da obra. Então, é um projeto que, acima de tudo, vai resgatar, né, a dignidade do povo nordestino. Pois até o problema de que até Dom Pedro disse que ele venderia até a última coroa, né? Coroa para poder fazer a água, e isso não chegou. É importante, então, deputado, que um homem que saiu do Nordeste, num tempo de seca, para escapar da seca, que foi para São Paulo, quer dizer, esse homem coloca na cabeça de que precisaria retomar essa luta do povo e trazer um rio São Francisco, as águas do rio São Francisco, para chegar até o próximo mar. Então, deputados, os senhores falaram da população ter acesso à água. O ministro Helder Barbalho lembrou que as obras adicionais, quer dizer, a água chega lá no canal. Agora, como essa água vai chegar à população, depende dos estados e depende dos municípios. Quer dizer, existem diversos grupos falando que essa água não vai chegar para a população, que ela vai chegar para o agronegócio, para as grandes propriedades, para a criação de camarão. O que se pode fazer? Existem as obras que façam essa água chegar até a pequena propriedade, até as pequenas cidades, ao morador, à população mesmo, para não ser desviada só para a agricultura? O governador Ricardo Coutinho tem feito isso, através de adutoras e também de canais que vão levar essa água da barragem de Acauã, que já vai pegar toda uma região litorânea, vai chegar também para o Curimataú, e a parte do sertão vai chegar também para trazer água para o açude de Curemas, que tem outro canal que vai também levando água para o Rio Grande do Norte. Então, nesse aspecto, o importante é que os dois eixos possam ser concretizados, realizados. Uma coisa que chama a atenção é que esse é um elemento importante. A água é um bem que deve ter um cuidado especial. Primeiro, para que não se destrua a mata ciliar, que é fundamental. Que não se coloque esgoto dentro do eixo do leito dos rios, porque aí vai prejudicar tudo isso aqui. E, de fato, quer dizer, é água que vai servir para o consumo humano, para os animais que morrem de sede quando dá seca, né? E também para a produção de alimentos. Esse era o projeto inicial. Até de cada lado dos canais tem uma área para a produção de alimentos. E essa era uma das ações, uma das reações de alguns segmentos de fora, que dizia que estava desrespeitando o meio ambiente, que a salinização. E aí um governador de Sergipe disse, não, é que nós não queremos dividir com os estados de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, da produção de alimentos, nós queremos só para nós. Esse era o grande problema, ou seja, o egoísmo tomou conta de parte do povo brasileiro que não queria que 16 milhões de nordestinos pudessem ter água para viver. Então, o senhor e o deputado citaram a questão do saneamento. Uma das cidades onde a água chegou, pelo menos nas reportagens, a gente viu que o canal estava tomado pelo esgoto.
que ainda porque teve problema nas obras. Como é que o senhor está vendo o empenho de prefeitos, de governadores para fazer essa água chegar em boas condições e para disseminar a água para toda a população, para não ficar restrito só às grandes propriedades? Tão logo a comissão foi instalada, nós ouvimos vários ministérios que tinham intersetorialidade na obra. O Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, o Ministério da Cidade, e notamos que houve uma certa desarticulação intersetorial, interministerial da obra, né, do fluxo do andamento das obras. Deu-se celeridade à hora da transposição, né, dos canais, mas, infelizmente, a parte do saneamento, tanto na FUNASA como no Ministério da Cidade, não houve uma certa celeridade para que os municípios e os estados preparassem. Por quê? Porque lá no município, no Ceará, por exemplo, Oroz, a cidade de Oroz, o saneamento da cidade de Oroz compete àquela empresa de abastecimento de água lá no estado do Ceará. Não compete ao Ministério da Cidade nem à FUNASA, né? Se você for na cidade de Farias Brito, é uma cidade que a FUNASA tem o projeto do saneamento daquela localidade. Então não houve o descontingenciamento do recurso para essa obra de saneamento. A comissão recebeu todo o mapa de todas as cidades por onde o eixo da transposição passa. E cerca de 70% dessas cidades não se prepararam, né, para ter o saneamento feito o seu projeto. Uns seriam competência do próprio município, que alguns municípios possuem seu sistema de abastecimento de água próprio, né, que são os SAI. Outros via FUNASA, outros via Ministério da Cidade. No orçamento de 2017, né, já está alocado recurso. Ano passado nós tivemos dificuldade por causa das eleições municipais, né, muitos prefeitos não se engajaram nesse projeto. Tinha cerca de 700 milhões no orçamento que praticamente não foi utilizado. Então a comissão vai retomar os trabalhos, chamando já o Ministério do Meio Ambiente, chamando o Ministério da Cidade, chamando a FUNASA, para dar celeridade a esses projetos. Já visto que há poucos meses o presidente Michel oficializou 2 bilhões de reais para a revitalização, né, do Velho Chico, que é um projeto chamado Novo Chico, e os municípios se habilitarem a ter esse recurso, porque o município sozinho não vai ter dinheiro nem para fazer o projeto, que é um projeto mais complexo de engenharia, da questão de saneamento, da lagoa de estabilização, onde é que vai botar aquele esgoto. Então, o que a gente vai detectar é que houve esse certo descompasso dos outros ministérios em cobrar também ações concretas, né, para que as duas coisas caminhassem, né, concomitantemente. Mas o mais importante é ter água. O pior é não ter água. Mesmo a gente precisa ter, né, essa água ser tratada a fim de que nós possamos ter o consumo humano. Na questão das outras ações, a gestão, né, ficou pactuado desde a época da presidente Dilma com a Codevasf. Permanece a Codevasf, vai ser a grande gestora de todo o sistema. Mas o que nós estamos também debatendo com a Codevasf é o modelo de gestão. Quanto é que vai, na hora que chegar lá no Ceará, no Jati, é a barragem, na hora que abrir a torneira de Jati para entrar no sistema Oroz Castanhão, né, a população no Ceará vai pagar o metro cúbico da água. Quanto é que vai ser esse metro cúbico da água? Ainda não se sabe. Então, a nossa preocupação é o modelo de gestão, certo? E, paralelo a esse modelo de gestão, eu já entrei com a emenda constitucional, que o presidente Rodrigo Maia já estabeleceu, está estabelecendo uma comissão social, para tornar a água como direito social. Porque hoje a água está muito mais como um direito comercial do que um direito social. Porque senão nós vamos ter a água, se a gente for pegar o custo dessa operação e dividir o metro cúbico da água, será que aquela comunidadezinha, aquela população vai ter acesso, ter condições de pagar? Então essa emenda constitucional nossa de garantir a água como direito social vai minimizar e facilitar a água chegar para a população, né, de baixa renda. E a gente vai, deputado, eu só peço para a gente continuar daqui 1 minuto do intervalo. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a transposição do Rio São Francisco com os deputados Luiz Couto, do PT da Paraíba, e Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará. Deputado Luiz Couto, o senhor estava começando a falar uma coisa com relação à proposta do deputado Raimundo Gomes de Matos de tornar a água um direito social. Por exemplo, há uma contradição do governo atual, por exemplo, a da privatização
dos serviços de águas e esgotos. Então, nós queremos efetivamente que essa seja um direito que esteja na Constituição. Não pode, a água é um bem para toda a população, para toda a humanidade, e não pode ser agora privatizada. Então, além do mais, o Raimundo colocava a questão que muitas vezes nós temos gestores e administradores, mas nós precisamos ter na administração pública cuidadores para cuidar para que aquilo não se estrague. Não podemos estragar. O grande pecado é quando você estraga. Tudo, estraga alimento, estraga a natureza, estraga o meio ambiente, enfim. Nesse aspecto é que nós consideramos importante que as pessoas cuidem para que aquilo não seja destruído. E quando você coloca o esgoto dentro do canal ou do rio, quando você destrói a mata ciliar, quando você não faz com que essa água possa chegar aonde mais tem necessidade, você está estragando aquilo que deve ser um bem de todos. E eu vi no dia 19, tinha uma faixa que aparecia, querem roubar até a transposição. E aí eu fiz um pronunciamento, porque muita gente que era contra isso aqui, não digo que o Raimundo sempre foi favorável a isso aqui, mas outros que eram contra, que foram lá, tiraram retrato, dizendo que não ia acontecer nada, né? Ou seja, fizeram festa com chapéu alheio. E não pode se fazer festa com chapéu alheio, senão o dono vai depois cobrar. Deputados, vocês estão falando da felicidade da água chegando nesses estados onde ela chegou ou vai chegar. O Ceará passa por uma crise seríssima, mas a população ribeirinha do São Francisco tem se queixado que a transposição leva a água continuamente para os outros estados e que começa a faltar. Como é que os senhores analisam essa questão? Existe mesmo o risco da população ribeirinha ao São Francisco ficar com falta de água mesmo? Existe um controle, né, de 26 metros cúbicos por segundo na época de seca, que pode chegar a 127. Existe um controle dessa vazão? Existe um controle da água que fica? E se há um risco de salinização, como tem... Assim, a água indo, o mar entra. Esse debate aconteceu na comissão e nós temos lá também da bancada de Minas Gerais, a deputada Raquel, né, que participa, nos levou a Minas Gerais, tivemos em Montes Claros, tivemos em Pirapora, olhamos todo o nascente do São Francisco e é preocupante, porque a água é finita. E como o nosso deputado Luiz Couto falou, a poluição também, isso inviabiliza a utilização da água. O fato é que, com esse projeto, nas próximas audiências, vamos receber a equipe do ministro Sarney, do Meio Ambiente, para ver esse projeto que foi anunciado pelo presidente, né, da revitalização do rio, a fim de que nós possamos ter água. Inclusive, nós apresentamos também uma emenda já aprovada no orçamento da União. A gente quer agradecer o deputado Zeca por ter acolhido uma emenda que, na época, o Ministério do Planejamento era contra, de alocar recursos para o projeto da transposição Tocantins-São Francisco. Por quê? Porque pelos cálculos da ANA, pelo que nós estamos observando, mesmo se fazendo a revitalização, a transposição das águas do Rio São Francisco não vai dar a redenção hídrica para as bacias do Nordeste Setentrional. Nós precisamos desse reforço do Tocantins. Por quê? Porque nós temos paralelo a essa ação governamental de água para consumo humano, irrigação e abastecimento de água, nós temos uma matriz energética no Brasil que a fonte é a água, as hidrelétricas. Tanto é que, se não ocorresse essas recargas, a Chesf, na ocasião que esteve conosco, disse, olha, a presidência da República vai ter que decidir se quer água para consumo humano ou se quer energia. Por quê? Porque a recarga lá em Sobradinho, a recarga em Paulo Afonso, não era suficiente para liberar essa vazão que a ANA está liberando. Se nós fôssemos liberar... A Agência Nacional de Águas. Pronto, a doutora gente em casa. A doutora Ana, né? Quer dizer, se todos os canais estivessem prontos, né, a Agência Nacional de Água sinalizaria com liberar 26 metros cúbicos por segundo. Na hora que abrisse todas essas turbinas, né, para sair água, ia faltar energia. Então, há uma certa também necessidade de uma reestruturação da matriz energética e nós, no Nordeste, sabemos que nós temos a eólica, nós temos energia solar, que poderemos paralelamente, tanto é que em uma das audiências nós chamamos o Ministério de Minas e Energia
para dizer, vamos minimizar a matriz energética de ser só de hidrelétrica, vamos fortalecer a energia solar, vamos fortalecer a energia elétrica, porque a energia solar, porque se nós precisarmos de mais água, né, liberaria a água de Sobradinho, lá da Paulo Afonso, sem ter, né, déficit na questão do apagão de energia. Então, para se ver que às vezes a gente pensa a transposição só os canais, mas é muito complexo, precisa uma intersetorialidade muito grande. E essa comissão, né, tem feito todos esses debates para poder unir forças, mostrar para os governadores, mostrar para os prefeitos, vários secretários de saneamento, de infraestrutura, os governadores estiveram presentes várias vezes na comissão, para a gente otimizar, né, esse projeto que é a redenção do Nordeste. Deputado, e cuidar dos nossos biomas. Porque os nossos biomas estão sendo destruídos, né? Brasília está sofrendo agora racionamento porque o bioma do Cerrado está sendo destruído. A Caatinga, então vamos aprovar as PECs que tem aqui para reconhecer o bioma do Cerrado, da Caatinga e dos Pampas, né, como patrimônio nacional e cuidar disso, porque se nós não cuidarmos disso, aí, como disse o Matuto lá no Nordeste, aí vai nem mel nem cabaço. A vaca é pro brejo. A vaca vai pro brejo. Pois é, a senhora acredita que a gente está cobrindo um defunto para descobrir o outro? Quer dizer, porque existe esse risco da população ribeirinha ficar sem a água, ter um problema, ter uma entrada de água do mar pelo rio. Não, primeiro um problema. A gente fala em revitalização. Quando não havia a integração de bacia, né? Que é uma integração de bacia. A gente não transpôs o São Francisco para cá. O São Francisco continua lá. O grande problema é que aqueles que se utilizaram historicamente do Rio São Francisco, que era o rio da integração nacional, destruíram a mata ciliar, aí o assoreamento dos rios, botaram, quer dizer, esgoto dentro do rio, foram destruindo, foram colocando agrotóxico também dentro dos rios também. Ou seja, aí agora eles querem colocar a culpa nos nordestinos que nunca tiveram essa água, não dá. Agora, o fato é de que, historicamente, nós sabemos o tempo que chove, porque o tempo que tem chuva, né, que tem água, e quando tem a seca. Tem um estudo lá na Paraíba de um cientista que diz o seguinte: a questão da estiagem é uma questão climática. A gente sabe mais ou menos, historicamente, quando chove e quando tem seca. Agora a seca é uma questão política, que não há um enfrentamento. Você vê o seguinte: quando chove, parece que todo mundo esquece de fazer as obras que tem que fazer. Aí quando vem a seca é lamentação, lamentação, lamentação. Ou você cuida para que de fato as obras estruturantes possam ser feitas, para que possa usar esta água de forma digna para todo mundo, ou então a gente vai ter cada dia mais gestores, mais administradores, menos cuidadores. Vamos pegar a fala do Papa Francisco, que diz: nós precisamos de cuidadores que cuidem da natureza, que cuidem do ser humano, que cuidem das relações sociais, políticas, econômicas, etc. Deputado Raimundo, o senhor citou a questão da transposição, da integração da bacia do Tocantins, vamos usar o termo correto. Essa seria mais uma obra. A obra de São Francisco é considerada muito cara, né? 10 bilhões. Dentro do orçamento do país, diante dessa qualidade de vida elevada, é uma coisa bastante relativa. Mas essa do Tocantins também não será uma obra barata. Seria possível fazer obras mais baratas que resolvessem setorialmente, ou a necessidade de água, do volume de água tinha que ser mesmo e tem que ser nessa dimensão? Ocorre o seguinte: esse cálculo que a Agência Nacional de Água está liberando, ela está basicamente fazendo um cálculo per capita humano. As grandes empresas, os projetos de irrigação não serão contemplados com essas águas. As bacias dos seus estados que, se utilizando da transposição das águas do Rio São Francisco, irá utilizar suas reservas internas para os outros projetos. Então, por isso que é importante cada estado ter seu planejamento hídrico e ter essa integração. O que nós observamos é que existe toda uma complexidade. O Brasil tem 2% da água do globo terrestre.
Só que não há essa integração, não há uma política, né, de uso da água. A água é um bem finito. A gente tem que ter essa noção, principalmente na região Nordeste. Então nós precisamos desde a educação na escola, né? Nós ouvimos o pessoal do Ministério da Educação, não existe nada proposto, né, de uso adequado da água, de reutilização. Então precisa ter uma formação de uma nova cultura dessa questão da água. Então essa comissão, né, é muito plural. E isso precisa as Assembleias Legislativas também puxar esse debate nos seus estados. As câmaras municipais, em termos setoriais, ter essa noção. Por quê? Porque nós observamos que tudo isso passa, é claro, por decisão política, mas a população precisa também estar consciente de há necessidade de fazer essas integrações. E você observa que o Tocantins será um reforço. O início das obras, o grande mal brasileiro é que, infelizmente, houve todos esses problemas dessas empresas e tal. Nós ouvimos o general, que eu não me recordo o nome dele, comandante do batalhão de engenharia. E ele textualmente disse, esses cálculos aqui, se o batalhão de engenharia tivesse continuado dado sequência à obra, tinha terminado mais cedo e o custo tinha sido menor. Mas houve decisão do governo de não manter o batalhão de engenharia fazendo essa obra. Então, em determinados momentos, né, a decisão política pode até atrapalhar. Eu sempre defendia que o batalhão de engenharia tocasse essas obras, certo? Para poder nós darmos celeridade. O Tocantins, né, em se concretizando com o orçamento que já foi aprovado, a gente tem que defender que haja, acima de tudo, bem transparência na execução dessas obras e se o Batalhão de Engenharia do Exército Brasileiro se colocar à disposição de tocar essas obras, eu acho que não tem porquê, né, não entregar essas obras de uma magnitude tão importante para o Nordeste a essa instituição. Muito obrigada, deputado Raimundo Gomes de Matos. Muito obrigado, deputado Luiz Couto. Nós vamos continuar acompanhando esse debate, mas esse programa fica por aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.